Nós vamos, só lembrando, tá, gente, que se Deus quiser, em mais ou menos, eu acredito, metade de agosto, porém, a gente deve estar retornando à reunião presencial, tá? Boa noite, Kátia. A reunião presencial mas eu só estou dependendo. Eu até peguei os microfones no centro hoje, que tinha um monte de microfone lá, com fio, sem fio. Vou testar aqueles microfones e tem que ver essa questão também de uma mesinha de som pequena, uma mini mesa, né? Com bateria para poder ficar transmitir de dois ou três microfones, porque a gente precisa melhorar essa qualidade do som de quem está em casa, porque senão fica muito ruim estar fazendo do jeito que a gente está fazendo lá e quem está acompanhando no Zoom não recebe direito o que está sendo conversado na mesa, então fica um troço ruim para se assistir realmente. A gente tem que melhorar isso aí. Então, eu vou fazer uns testes aqui, ver se a gente consegue, tá? Então, se tudo correr bem, até metade de agosto, eu acho que a gente consegue retornar e com mais alguns ajustes que a gente vai ter que fazer também, tá? Mas porque o que que acontece? Isso é uma coisa que a gente tem sempre, já vinha comentando, mas a gente parou de comentar e tem que estar sempre lembrando isso. Essa tarefa da vibração, da, da prece intercessória, é uma coisa muito séria, né? É algo que tem um vínculo com equipes espirituais, com falanges, que se aproximam da nossa casa ou até de outro local que vem e se aproxima especificamente para essa tarefa. Então, nós precisamos ter um nível de concentração maior, especialmente nos minutos que antecedem, quer dizer, durante a oração, óbvio, né? Porque todos nós estamos doando fluidos. E o nosso pensamento, carregado de um desejo de melhora daquelas pessoas ou dos aqueles espíritos desencarnados, carrega muita energia, né? E nós vamos dar qualidade a essa energia. Mas antes de começar a reunião, a gente tem lá no centro muito esse problema de muita conversa. A gente precisa também corrigir esse problema uns 10 minutos antes, no mínimo, 10 minutos antes. Eu sei que as pessoas, né, se reencontram e precisam estar conversando, mas 10 minutos antes a gente já precisa entrar em concentração, porque senão a gente não consegue alcançar os objetivos adequados. A espiritualidade está fazendo a parte dela e conta que a gente faça a nossa, né? Então, assim, alguns ajustes precisam ser feitos, mas a gente vai estar cuidando disso. O mais difícil nesse momento agora é essa questão mais técnica, mas a gente vai dar um jeito de resolver. Nós vamos terminar, gente, aqui o capítulo 13, é uma parte pequena, e a gente já vai para o 14, tá bom? O 13, a parte que finaliza começa a palestra admirável, né? Quem que poderia fazer a leitura para a gente, por favor, do Eu livro? faço, Zé. Obrigado, Inês. Valeu. A palestra admirável, que valera por aula inesquecível no ânimo dos ouvintes, foi repentinamente interrompida pelo abraço de Ambrósio e Priscila, que aguardavam os peregrinos fora das portas. Saudações, bênçãos, votos, alegrias. O serviço religioso no lar se revestiu das características do Evangelho em casa, nos domicílios cristãos da terra. Havia, porém, ali, naquela tenda simples, valioso trabalho de extensão de apoio espiritual aos amigos sofredores da vizinhança. 22 entidades, das quais 20 mulheres e 2 homens, tinham vindo do grande nevoeiro próximo, a fim de ouvirem a palavra do irmão Cláudio, entremostrando anseios de tranquilidade e transformação. Desdobraram-se em tarefas nos moldes das reuniões evangélicas do mundo, suplementadas pela conhecida orientação espírita cristã, portadora da interpretação respeitosa, mas livre dos ensinamentos do Senhor. Na fase terminal, passes de reconforto e mensagem de esclarecimento, advertência e ternura. Ocasiões de serviços repontaram do quadro para Ernesto e Evelina, que, por designação do orientador,
suavizaram os padecimentos das duas irmãs visitantes a se cobrirem de lágrimas depois dos comentários ouvidos. Toda a equipe se dedicava à conversação edificante, às despedidas, acompanhando os frequentadores humildes da sementeira evangélica fora da casa, quando emergindo da névoa, compacto grupo de espíritos zombeteiros e dementados apareceu. Explodiram impropérios entremeados de vaias e ditos chulos. Prevenindo especialmente os dois recrutas, Cláudio avisou: não se aflijam, a ocorrência é normal. Patifes, sumam daqui, rugiram dois atacantes de vozeirão descomunal. Não queremos sermões, nem encomendamos conselhos. Amainando a saraivada de insultos, Cláudio tomou a palavra e falou alto sem alterar-se. Irmãos, para aqueles de vós que desejais vida nova com Jesus, somos companheiros mais íntimos desde agora. Vinde a verdadeira libertação. Unamo-nos em Cristo. Hipócritas, reagiu a mesma voz troante, seguida pelas gargalhadas irônicas de muitos. Nada temos com Jesus. Mascarados. Vocês todos são iguais a nós, vestidos na capa de santarrões. Não é que podemos chamar vocês para a liberdade. Larguem as asas de barro, anjos cotóis, cães enfeitados. Vocês são tão humanos quanto nós mesmos. Se são corajosos, deixem de ser burros velhos no freio da disciplina e venham ser livres como somos. Dito isso, a malta avançou sobre o grupo fraterno, mas Cláudio, evidentemente em oração, ergueu a destra e um fio de luz cortou o pequeno espaço que isolava os agressores. A chusma de infelizes estacou aterrada. Alguns deles caíram no solo, como que traumatizados por força incoercível. Outros resistiram vomitando injúrias, ao passo que outros ainda fugiram em disparata. Todavia, dentre aqueles que se mantinham de pé, um deles, muito jovem, bradou com um acento inesquecível: Evelina, Evelina, é você aqui? Oh, estou vivo, estamos vivos. Quero Jesus, Jesus. Socorro, socorro, quero Jesus. Cláudio aqueceu compadecido. Vinde, vinde. O moço arrancou-se da quadrilha, seguiu na direção que Cláudio lhe indicava, e em poucos momentos, a senhora Serpa, trêmula e consternada, tinha diante de si Túlio Mancini, aquele mesmo rapaz a quem amara noutro tempo e que, segundo estava convencida, havia descambado nas trevas do suicídio por sua causa. Muito bem. É, o item 5.1. Finalmente o grupo chegou à casa de Ambrósio e Priscila. Lá se realiza um culto do Evangelho, onde se observava um trabalho muito importante, pois 22 entidades que viviam no umbral lá buscaram refúgio. Houve inclusive a oportunidade de Fantine e Evelina auxiliarem com palavras de estímulo a duas senhoras que choravam muito após os comentários evangélicos. Vemos então que aqueles guardiães, aqueles lares de guardiães estavam ali para dar apoio a essas entidades que já se dispunham ao processo de resgate para a cidade espiritual. Então eles ficavam, como a gente já comentou antes, né, já leu antes, numa região um pouco mais afastada, não é afastada, é na orla da região umbralina. Na região mais central, mais no núcleo daquele umbral, obviamente ficavam
é muito difícil ali, ficava muito difícil, apesar que ficar uma casa de um guardião ali. Então, naturalmente que existem as expedições socorristas, né? Mas são os processos um pouco mais complexos, né? Mais difíceis, mas que acontece o tempo todo, né? É só que o trabalhador tem que estar mais adestrado e não dá para ele ficar morando ali, né? No caso ali desses lares, desses guardiães, estavam todos vinculados à cidade espiritual, à colônia espiritual. E aí a gente observa que, assim, é arriscado? Não é que, assim, toda tarefa do bem no meio da onde prevalece o mal, ou a manifestação temporária da ignorância, é arriscado, claro. É, você sempre vai encontrar resistência e sempre poderá sofrer alguma consequência, mas a consequência é pelo ato bondoso, né? Por exemplo, os cristãos dos primeiros tempos, do primeiro e segundo século até o iniciozinho do terceiro século, eles foram, até o final do terceiro século, desculpa, eles foram muitos martirizados e estavam ali numa tarefa de autoaprimoramento e lutando contra um mundo muito deturpado, né? Então mas eles pagaram com a sua vida. Não, eles na verdade não pagaram, eles receberam mais vida. A verdade é essa, né? Porque eles abandonaram uma vida destituída de sentido para abraçarem uma vida com um novo significado, inclusive se perpetuando essa nova proposta no plano espiritual e nas novas reencarnações, né? Como aconteceu, inclusive, com o mentor, o primeiro mentor, né, que fez para a gente uma das aberturas dos trabalhos nas palestras que eram feitos nessa colônia espiritual. E aí, o que que acontece? Nesses lares que estão ali naquela orla, eles estão todos conectados à cidade espiritual. Então, qualquer situação em que esse grupo de espíritos, por exemplo, se aproximasse, como foi o que aconteceu ali, para uma agressão, para uma coisa desse tipo, haveria imediatamente a chegada de ajuda, de auxílio. Aquilo ali é observado, né, é monitorado esse processo. Muito bem. A gente observa também que durante o trabalho ali, daquele culto lá, tinham 22 espíritos, né, 20 mulheres e 2 homens que pediram abrigo ali no lar. A gente observa que eles recebem passes ao final da reunião. Isso é muito importante porque o passe, da mesma forma que é trabalhado para os encarnados, a gente aplica passe no desencarnado também, né? Inclusive na reunião de desobsessão, quando o obsessor ou então o espírito sofredor, né, é, ele se conecta com o médium, muitas das vezes pode ser necessária a aplicação de passe, apesar que normalmente quando ele entra no campo vibratório do médium, ele já estabiliza bastante favoravelmente as energias deletérias do perispírito dele, mas eventualmente vai se aplicar passes no médium, que é um passe, na verdade, aplicado ao espírito, né? No próprio plano espiritual vai se aplicando os passos também, porque na verdade o princípio é o mesmo. Você está reequilibrando o perispírito daquela entidade desencarnada. No nosso caso, está reequilibrando, como quando estamos encarnados e recebemos paz. Estamos recebendo o reequilíbrio energético do nosso perispírito, que terá consequências no nosso corpo físico. Na verdade, essa consequência é dupla, tá, gente? Porque o passe ele beneficia o corpo físico, mas como o perispírito ele é um instrumento de conexão entre a mente, o espírito e o corpo físico, o fluido e digamos assim, o nosso pensamento amoroso e o pensamento amoroso e os fluidos e o tratamento proposto pelos nossos guias e mentores, quando eles atingem o perispírito, eles vão beneficiar tanto a psique do espírito quanto o corpo físico. Esse reequilíbrio energético ele tem reflexo nos dois lados. Então, o espírito se sente mais, digamos assim, consolado, mais ajudado, enquanto o corpo físico do encarnado também se beneficia dessa reorganização energética, tá? Então, a gente observa aqui que, nesse caso, é um processo de resgate dessas entidades da região umbralina, onde a gente vê, então, que nunca falta o auxílio superior para é, o socorro de todos os irmãos que sofrem, né? Mesmo nessas regiões mais difíceis, mais complicadas.
5.2. Logo depois, o grupo é surpreendido pela chegada de vários espíritos, uns zombeteiros, outros dementados, mas proferindo impropérios e ameaçando os que se encontravam na casa. Aquilo para o irmão Cláudio, gente, ele entende aquilo como uma coisa, faz parte do trabalho, normal, tá? Não digo normal que aconteça todo dia, mas normal porque é algo que ele já está acostumado a lidar com aquilo. Então ele não se assusta, não acontece nada, né? Provavelmente a Evelina e o Ernesto ficaram assustados ali e tal. Ele não se apavora com isso, mas o indivíduo tem que manter. É que nem nós falamos, né? Quando a gente fala da fé, a gente fala de uma intensidade desse sentimento, dessa energia, digamos assim, que você promana pelo pensamento. A intensidade dessa energia é dada pela fé. A qualidade dessa energia, ela vai ser trabalhada pelo conhecimento, pelo estudo e o conhecimento e pelo exercício do amor. Então, quando o exercício do amor e conhecimento trabalham a qualidade do pensamento emitido, e a fé potencializa esse pensamento. Ela é a magnitude, a força dessa energia vem da fé. Então, esse indivíduo, o irmão Cláudio, quando ele se vê diante daquela turba vindo ali, ele tem esses três elementos, né? A fé, o conhecimento e o amor. Ele reconhece naqueles indivíduos enfermos, é um ato amoroso, deseja para eles todo o bem, mas ele precisa ter energia naquele momento para segurar eles, não deixar que eles entrem na casa. Ele tem fé o bastante para isso e tem o conhecimento para entender os mecanismos que regem esses processos e que aqueles indivíduos, no seu tempo, na sua hora, serão socorridos, também estarão no lugar entre aqueles 22, futuramente, esses que estavam ali gritando, falando impropérios, com certeza mais à frente, em algum momento, vão ser aqueles que vão estar pedindo ajuda ali. Então, tudo na sua hora, tudo no seu tempo, né? Pela oração, equilíbrio, confiança e profunda concentração, estabelece uma barreira fluídica que faz com que as entidades sejam impedidas de se aproximarem. É o mesmo que acontece na nossa casa espírita, em todas as casas espíritas, em todas as casas de oração, em todos os locais, mesmo na nossa casa, nos nossos lares, quando nós nos encontramos equilibrados em oração. A gente cria essa barreira protetora, mesmo que alguém dentro da casa esteja em desequilíbrio. Isso é importante sempre frisar. Se tem uma pessoa dentro da casa capaz de, digamos assim, ter uma fé muito grande, um sentimento de amor muito grande e tenta obter um conhecimento do que está acontecendo, e essa vinculação com o sagrado, com o divino, ela cria essa barreira protetora no lar e todos se beneficiam, né? E fica muito difícil para as entidades penetrarem esse lar. Podem até conseguir eventualmente, mas é muito mais difícil porque você criou uma barreira protetora. É a mesma coisa, só que num nível de intensidade maior na casa espírita, tá? É, Nesse mesmo momento em que muitos fugiam, outros caíam ao chão aturdidos por aquela força irresistível, o espírito de Túlio Mancini, que se suicidara, conforme ficamos sabendo nos primeiros capítulos, aparece e reconhece a presença de Evelina e é socorrido naquele lar. A lei divina, em sua perfeição, estabelecendo a justiça e a misericórdia. Depois a gente vai saber até que ele não é um suicida, mas até aquele momento todos achavam que ele era um suicida, né? Na verdade, ele tinha também tentado se suicidar, a verdade seja dita, mas não conseguiu na primeira vez, né? Mas depois ele acaba que a situação não foi um suicídio, foi um assassinato, como a gente vai ver. E aí ele pede essa ajuda e é trazido então ali para dentro da casa, né? Retirado da, da mistura daquele grupo que estava ali fora, querendo invadir, né? Ele é retirado, é permitido a entrada dele, então se começa um novo capítulo de tratamento para ele. Pessoal, antes da gente começar o capítulo 14, algum comentário aí? Tudo tranquilo? Tudo bem. Então vamos lá. Capítulo 14.
Quem que poderia fazer a leitura para a gente, por favor, dos parágrafos aqui que compõem nosso primeiro bloco? 14. 111. É, 111. E ninguém Você pode fazer, Inês, de novo? faz. Obrigado, Inês. Eu só vou pedir para você falar até aonde também, Ah, não, para eu te mim, aviso, eu te aviso. tá? Obrigada. Novos rumos. A senhora certa, estática, não conseguiu articular palavra. Evelina, Evelina, gritava o moço como que desmentado e de júbilo. Agora, agora que vi você, reconheço que estou vivo, vivo. Cláudio considerou a delicadeza do momento e recomendou medidas para que o rapaz fosse abrigado no lar de Ambrósio, até que se lhe providenciasse hospitalização conveniente, de modo a se adaptar ao meio como se impunha. Depois de passos reconfortantes em que se lhe sossegaram as emoções, Túlio Mancini era conduzido à residência dos modestos amigos que o acolheram alegremente, enquanto o grupo socorrista retornava ao campo doméstico. Distinto psicólogo, irmão Cláudio se absteve de quaisquer alusões pessoais, a não ser nas frases ligeiras com que notificou a Fantine e a senhora Serpa a possibilidade de reverem o amigo reencontrado no dia seguinte e, se desejassem, prometendo indicar-lhe o endereço preciso, uma vez que esperava situá-lo em dependência de reajuste e descanso, tão logo pudesse avistar alguma das autoridades a cuja orientação se lhe vinculava à obra assistencial. Ernesto, a seu turno, estimaria ouvir a companheira com respeito ao suicida que lhes fora objeto de tantos comentários desde a conversação primeira. No entanto, calava-se, observando-a francamente aparvalhada e apoiando-se-lhe ao braço em fundo silêncio. Na cabeça dele, Fantine, pensamentos contraditórios se embaralhavam, sugerindo inquirições sem resposta. Não era Túlio um suicida? Perguntava-se. Lera bastante material informativo sobre suicidas, além da morte, e acreditava estivessem eles comumente agoniados nas duras penalidades a que se impunham pelo desacato às leis de Deus. Por que motivo escaparia Mancini às corrigendas a que se fazia jus, pervagando à vontade na província de alienados mentais entre espíritos rebeldes e vagabundos? Homem educado, porém, buscou emudecer considerações e perguntas para unicamente reverenciar a perplexidade da amiga que, desde muito, lhe ganhara o coração. Passo a passo e diálogo a diálogo, a equipe dispersou-se entre saudações de fraternidade e votos de paz. A sós com Evelina, entretanto, o generoso amigo, para dissipar os pensamentos constrangedores de que havia cercada, sorriu e falou com excelente humor, infundindo-lhe calma e otimismo. Excelentíssima senhora Serpa, se alguma dúvida nos restava sobre a morte de nossos corpos físicos,
que já devem ter desaparecido no bojo da terra, já não nos é possível, doravante, qualquer incerteza. Ela diligenciou em vão sorrir. Sentia-se esmagada, abatida. Ernesto redobrou esforços por chamá-la ao reequilíbrio e, depois de larga série de alegações construtivas, rematou: acaso não temos nós solicitado trabalho? Quem dirá não tenhamos sido induzidos sem perceber pelas autoridades daqui ao achado de hoje? Era Túlio que lhe foi um dia companheiro de sonhos, será talvez para nós o começo de novos rumos. Uma nova ocupação, um caminho de acesso à elevação espiritual a que nos cabe dar início. Você concordará em que o vemos necessitado de tudo. Aquela voz atormentada, aqueles olhos de doente, não nos enganariam. Estamos diante de alguém que solicita atenções imediatas e, a rigor, sendo pessoa de suas relações, é nosso parente próximo. Somos agora os únicos familiares que ele possui. Por que a amiga se referisse de leve à dor misturada de assombro que a descoberta lhe causara, Fantine voltou ao bom humor do princípio e gracejou de braços abertos. Que esperaria de melhor a senhora Serpa a fim de trabalhar? Cravou as mãos na cintura, num gesto que lhe era peculiar, e sublinhou: quanto ao mais, minha querida amiga, lembro aqui a declaração filosófica de um velho companheiro: convivei e purificai-vos. Estamos desencarnados e precisamos, como nunca, do burilamento moral. Se a presença de Túlio nos chama ao serviço, que nos testará a capacidade de amor ao próximo, não hesitemos a abraçar as novas obrigações. Ok, Inês, obrigado, hein? Tá, né? É, antes de nós comentarmos o item 1.1, deixa eu só aproveitar essa frase final aqui do Fantini, quando ele fala o seguinte, cara. Primeiro ele fala, convivei e purificai-vos, né? E realmente não há é, melhoria sem convivência. Nós poderíamos, assim, nos isolar numa ilha, carregarmos aí bibliotecas e estudos e tudo mais, nós avançaríamos em alguma coisa, mas a nossa um dos elementos mais importantes da nossa evolução, que é a nossa capacidade de harmonia e de relacionamento com o próximo, estaria zerada ali, né? Então, isso não traria evolução. A evolução, ela precisa, para se completar, precisa dessa convivência. Por isso que muitas vezes, quando a gente, eu particularmente, né? Quando observo alguns indivíduos que, especialmente no Oriente, a gente vê mais isso, mas também no Ocidente tem também algumas ordens religiosas, indivíduos que se isolam do mundo e se mantêm afastados da convivência com as outras pessoas, buscando. Isso pode existir em várias situações, tá, gente? Tem gente que se isola do mundo sem nenhum elemento religioso. Se isola simplesmente porque eles não querem, tem dificuldade de relacionamentos, né? Mas, por exemplo, você pode ter um indivíduo que faz isso, e é bastante comum, por razões religiosas. O indivíduo quer buscar a ascensão espiritual, a transcendência. Isso acontece também muito no Oriente, na Índia, por exemplo. Nós temos muitos indivíduos que se isolam, são yogis, né? Eles se isolam para obter um tipo de desvinculação em relação à Terra, né? De cessação dos apegos e tudo mais. Ora, isso tem um certo valor, tá? No sentido de que desenvolve uma imensa disciplina,
uma imensa capacidade de desapego, que é um aprendizado importante que esse espírito vai ter. Mas no que se refere a essa conexão com outros seres humanos, fica óbvio, fica muito a desejar, porque ele não vai aprender a se conectar com outros seres humanos. Então, ele está realizando um trabalho evolutivo, mas não é o trabalho completo, porque não há como nós evoluirmos sem não estarmos em contato com outras pessoas. E no segundo momento, quando nós alcançamos um certo estágio de, de melhor compreensão, né? E todos nós uma hora vamos chegar a isso, ainda não chegamos, mas vamos chegar. Aí passa a ser um dever conviver com aqueles menos esclarecidos, o que, de certa forma, é, por um lado, um pouco doloroso para o espírito que realiza isso, como missão, mas, por outro lado, também ele se sente numa imensa paz por realizar isso, porque ele está exatamente em sintonia com o divino, com o sagrado ao fazer isso, porque ele está resgatando, trazendo para a evolução todos aqueles espíritos que se perderam ali por algum tempo no caminho. Então, se isolar daqueles que são, digamos, pecadores, entre aspas, assim, é claro que nós temos que nos manter, especialmente nós que temos nossas fragilidades, nossas fraquezas, nós temos que procurar nos manter, por exemplo, como nós estamos aqui, num grupo em que nós nos ajudamos e que nós buscamos estar em contato com um conteúdo mais elevado no que se refere às questões da nossa vida. Eu, por exemplo, semana que vem eu retorno ao trabalho e aí durante algumas horas do meu dia, a parte do meu dia, eu vou estar em contato. A maioria do tempo, não o tempo todo, que às vezes a gente encontra pessoas que trazem coisas bem interessantes, reflexões bem importantes, mas quase durante o dia inteiro eu vou conviver com pessoas que só vão ficar falando coisas ali ligadas à matéria mesmo, ao trabalho, a vulgaridades ou a coisas do tipo, né? Mas isso aí faz parte do processo nosso e a gente tem que buscar reforçar, obviamente, esse lado mais espiritual junto a pessoas que também estão pensando da forma mais espiritual. Então, essa troca é importante, esse acolhimento é importante, essa vivência comunitária é importante porque nos fortalece. Buda, Siddhartha Gautama, né, quando começa a desenvolver o budismo e começa a formar os seus discípulos, ele desenvolve o conceito de Sangha. O conceito de Sangha é o conceito da eclésia, o mesmo conceito da comunidade, né? Só que lá seria a comunidade, o que era a eclésia no cristianismo primitivo, né, as comunidades cristãs, a Sangha era a comunidade dos membros, dos monges, especialmente os leigos não formavam a sanga. Aqueles que moravam nas suas casas, que tinham suas famílias. Aqueles que largaram tudo para seguir a Siddhartha, aquele formavam a comunidade dos monges, então formava a sanga. E aí existe as chamadas três coroas, né, que muitas tradições do budismo coloca, são os três refúgios, os refúgios nas três coroas. Eu me refugio no Buda, eu me refugio no Dharma, eu me refugio na Sangha. O que quer dizer isso? Eu me refugio naquele que trouxe a luz, na visão, né, budista, que é Siddhartha Gautama. Eu me refugio no Dharma, que é o caminho ensinado por ele. Eu me refugio na Sangha, que é a comunidade daqueles que estão ali tentando encontrar um estágio maior de iluminação. Então, durante uma fase do nosso processo evolutivo, pelo menos uma parte do nosso tempo, nós temos que ter essa vivência de comunidade de pessoas que estão envolvidas nos mesmos propósitos, porque isso nos fortalece, né? Num mundo tão desorientado, estar junto de pessoas que estão buscando o aprimoramento espiritual é algo fundamental para a gente. Mas aí, daqui a pouco, a gente retorna de novo à convivência das outras pessoas e de um mundo que nos traz muitas coisas assim que, se nós não tomarmos cuidado, a gente envereda por caminhos equivocados. Quando o espírito alcança um grau maior, ele retorna a esse meio menos, digamos assim, ele já não precisa tanto da sanga ou da eclésia ou do grupo,
porque aí ele caminha mais sozinho mesmo. Em geral, ele caminha mais sozinho, fazendo. Em geral, esses espíritos superiores que vêm até a remissão são muito solitários. Solitários no sentido de não serem compreendidos plenamente, mas não são solitários no sentido em que eles estão conectados não só a Deus, mas conectados a uma imensa espiritualidade superior, que eles pressentem isso com uma imensa intensidade. Então, eles são realimentados o tempo todo por essa força de conexão espiritual. Mas vejam, aí aqui, o Fantini coloca uma coisa que é muito importante para a gente, que nem estava no estudo, isso veio aqui agora porque na hora da hora que a Inês estava lendo. Estamos desencarnados, no caso dele, né, e precisamos, como nunca, do burilamento moral, mas aqui na Terra, até mais do que ele, a gente precisa disso. Se a presença de Túlio nos chama ao serviço que nos testará a capacidade de amor ao próximo, ele parece que ele estava prevendo o que ia acontecer. Não hesitemos em abraçar as novas obrigações. Vejam, muitas das vezes, ao ajudar o próximo, vai testar a nossa capacidade de paciência, de perdoar, de compreender que aquela pessoa ainda não consegue entender certas coisas. Então, na nossa lida com essas circunstâncias que fazem parte da vivência na casa espírita, especialmente com as pessoas que começam a chegar em busca de ajuda ou nos procuram, às vezes nem são espíritas, tá, gente? Muitas das vezes elas nos procuram porque uma pessoa nos indicou essa pessoa. E você começa a tentar ajudar essa pessoa e ela se mostra redia a esse processo, mas ao mesmo tempo ela quer ajuda. E isso é um teste para nós, né? Então nós temos que perseverar. E como nós até comentamos aqui na semana passada, a Vera também comentou, todo trabalho de auxílio, alguém que ainda não traz uma compreensão muito clara, muitas das vezes essa reforma, essa transformação, ela é devagarzinho mesmo. Então a gente vai ajudar, não vai ver por fora, né? é, uma transformação muito grande, mas essa transformação está acontecendo devagarzinho dentro dela. No momento certo, aquela sementinha ali vai germinar. Então a gente tem que ter essa paciência. Então é muito oportuna essas palavras aqui do Ernesto Fantini. É como se ele estivesse prevendo que de fato o Túlio vai dar bastante trabalho, Túlio Mancini. E muitas pessoas acontece isso, gente. Elas são difíceis de você estar cuidando daquilo, te desgasta, mas é uma forma em que a vida funciona. E quando a gente supera isso e começa a fazer isso de uma forma natural, sem sentir essas consequências, é sinal de que nós estamos evoluindo muito. Claro que nós ainda não chegamos nesse ponto, mas com certeza chegaremos. E se vai ser em Pois breve, então é, vai depender só dos nossos esforços. Oi, Lia. pois é, mas não é fácil. Eu Não, vivo não, isso. não é Eu fácil, não. vivo isso. Eu peço a Deus para me dar paciência, porque se Ele me der força, eu mato meu irmão de pancada. Não, mas o teu trabalho está sendo importante, Lia. Esse trabalho É, mesmo. O mas é irmão, muito difícil. Teu Haja irmão, paciência. ele tá passando por uma prova, ele vem passando essa vida por uma prova muito difícil, né? E você tá Sim, aí para ajudar ele, né? mas é difícil. Não, com certeza, com E certeza. eu queria te falar também dessa parte do convívio, da pessoa se isolar. Há um tempo atrás eu fui chamada para. Me convidaram para fazer um retiro de silêncio. Eu dei uma gargalhada. Eu não consigo ficar quieta. Imagina Isso a não Lia é. fazendo um retiro de silêncio. Não faço, Zé, nem tentei. A pessoa, mas vamos, vai ser bom. Eu falei, eu não consigo ficar quieta. Tá certo. Vamos lá, gente. 1.1. Continuando as tarefas, imediatamente após o controle sobre o grupo de espíritos que tentavam invadir a casa de Ambrósio, Evelina é tomada de imensa surpresa ao ver a figura de Túlio Mancini pedir ajuda ao grupo. Conforme vimos anteriormente, Evelina havia contado sobre o suicídio de Túlio, motivado pela paixão que nutria por ela. Foi possível observar, naquela ocasião, que este fato marcou muito a senhora Serpa, que se sentia até certo ponto culpada por isso. Então ela trazia, na época que ela estava doente, quando ela conheceu, lá no iniciozinho, a gente vai lembrar, quando ela conhece o Fantini, naquela estação de águas lá, né? O que que acontece? Ela trazia entre as muitas, os muitos pensamentos
dela, as muitas reflexões, esse sentimento um pouco de culpa por ter alimentado, de certa forma, o sentimento do Túlio Mancini, e na visão dela ele tinha se suicidado. Realmente ele tentou a primeira vez o suicídio, depois ele é assassinado, mas para todo efeito ela estava entendendo que ele era suicida nas duas vezes, né? Primeira tentativa e segundo, com um tiro ele teria se matado. 1.2, mas ali estava vivo, entre aspas, a gente coloca, né? A gente está sempre vivo, não existe morto, né? O namorado de sua última encarnação, eliminando para ela e para Ernesto quaisquer dúvidas que ainda poderiam existir sobre estar ou não no mundo espiritual. Mas Evelina permanecia estática frente ao inesperado encontro, e Fantine buscava fortalecê-la e tentar compreender a situação. Túlio imediatamente reconheceu a antiga amada, recebeu passes tranquilizadores e foi recebido na casa de Ambrósio, onde ficaria temporariamente até a transferência no dia seguinte para a cidade espiritual. Então ele ficaria ali na casa de Ambrósio, seria providenciado um local para ele na colônia espiritual, ele seria transferido para lá, depois ficaria meio que a cargo também, não só a cargo deles, né, mas também a cargo de Evelino e Fantini, estarem dando algum suporte emocional, de esclarecimentos ao Túlio. É interessante observar nisso daqui, que a gente vai ver mais à frente, ainda nesse capítulo, que ele, na verdade, parece esconder uma. Parece haver assim, uma dupla personalidade aqui em questão. Por exemplo, quando ele se aproxima da casa, a gente vê que ele fala: Jesus, Jesus, me acode, não sei o que e tal. E parece, de fato, um espírito assim profundamente arrependido. Mas quando ele vai conversar depois com Evelina, conforme a gente vai ver, ele se mostra um espírito bem diferente. Então a gente fica assim na dúvida se aquilo era um fingimento ou não, na hora que ele se aproxima da casa. Mas eu acho que não. O que acontece aqui, a gente depois vai voltar a essa questão. Para quem já leu, já vai saber o que eu estou falando. Para quem não leu, é porque ele vai demonstrar um comportamento bastante diferente desse comportamento de vítima de agora. Muitas vezes a gente acha que isso é uma falsidade assim do espírito, mas às vezes o que acontece é que o espírito que está no umbral, ele está lá por algum motivo, alguma razão que o levou àquele ambiente. E ele vivenciou situações naquele ambiente. Muitas dessas situações alimentaram desequilíbrios vários. Até que em um dado momento, ele chega ao estado de arrependimento, de querer mudar. Agora, querer mudar ou ter um estado de arrependimento, isso que é importante, a gente volta àquele conceito de sombra, que nós sempre temos falado, e no conceito dos múltiplos egos, né, das camadas de ego. O fato de uma mudança no sentido do arrependimento não significa que aquela base ali que está um pouco, aquela estrutura psíquica que está um pouco abaixo, ela tenha sido plenamente modificada. Aquilo ali está cheio de desequilíbrio, está cheio de sombra para ser iluminado ali. É claro que é possível que esse nível de arrependimento seja também acompanhado de um nível de reflexão e conhecimento. Pode acontecer? Pode acontecer. Que esse arrependimento seja tão profundo que ele também esteja vinculado a uma capacidade de reflexão sobre o que você fez e o quanto aquilo foi equivocado. E quanto mais profundo é essa compreensão, mais luz você lançou sobre essa sombra. Então, mais você já se reequilibrou essa base, mas às vezes não. Às vezes você tem um arrependimento que está num nível de superfície, mas que já é um primeiro caminho para você sair dali, mas o trabalho vai ter que continuar. Então, muitas das vezes, nós vamos encontrar pessoas que estão querendo ajuda, mas depois elas parece que mudam, parece que elas retornam aos velhos hábitos. Mas, gente, isso é um processo lento mesmo. É um chacoalhar ali dentro dessas estruturas psíquicas. E ela não foi ainda, às vezes, trabalhado. É necessário tempo. A gente tem que entender que é preciso tempo. E esse é um tempo de Deus, não é um tempo nosso. Eu digo assim, um tempo de Deus, porque quando eu falo tempo de Deus, eu falo que é um tempo que se delineia ao longo de situações que vão sendo vivenciadas ao influxo das leis divinas, né? Então, ou seja, tudo que está acontecendo está dentro desse influxo das leis divinas. É claro que nós temos livre-arbítrio
e tomamos decisões boas ou ruins e adiantamos ou encurtamos esse tempo, mas também nós somos envolvidos por uma série de leis, inclusive intercessões, merecimentos do passado, né? Misericórdia de espíritos que chegam até nós para nos ajudar, nem nos conhecem, vêm nos ajudar. E tudo isso pode mudar o nosso caminho o tempo todo. Por isso que eu falo o tempo de Deus, porque é um tempo que está inserido no contexto das leis divinas. É claro que as nossas decisões serão extremamente importantes, mas elas não estão desacompanhadas desse contexto maior, das amizades que fizemos, das inimizades que fizemos, tudo isso vem junto, tudo isso está conectado dentro de um princípio de leis superiores, tá? 1.3. É interessante observar a capacidade de Fantini de, com certa rapidez, se adequar à compreensão das novas situações envolvendo a vida no mundo espiritual. Pela informação de Evelina, Túlio fora um suicida, e as leituras a que Fantini havia se debruçado tratavam das grandes dificuldades encontradas pelos suicidas após a desencarnação. Então, qual a razão dessa recuperação da consciência de forma razoável em um tempo tão curto como aconteceu a Túlio? Mais à frente nesse capítulo veremos essa resposta, mas devemos tratar aqui brevemente a questão do suicídio. 1.4. Sabemos que o suicídio é uma forma grave de fuga da lei divina, da responsabilidade, da existência como caminho de aprimoramento, aprendizado e retificação dos erros do passado. A gente recebe a oportunidade reencarnatória, a gente está corrigindo erros do passado, nós estamos realizando o aprendizado nesse momento de coisas novas, estamos em busca de uma aproximação com Deus. Aí a gente chega, tira a própria vida e encerra todo o planejamento que foi feito, toda aquela misericórdia que recebemos para ter a oportunidade da reencarnação, todos os espíritos que se debruçaram sobre o nosso planejamento reencarnatório, todas as pessoas que fizeram parte desse processo, nossa mãe nosso pai que se comprometeram a nos receber como filhos. Então, todo esse processo, toda essa engrenagem, nós pegamos e travamos ela ali naquele momento em que promovemos a desencarnação. Então, por isso que ela traz uma imensa gravidade dentro desse processo. Em geral, os relatos que temos do plano espiritual através das inúmeras obras psicografadas, a começar pela própria codificação, é que existe grande sofrimento e um longo tempo para a recuperação dos desequilíbrios psíquicos trazidos pelo ato. Mas, como sempre lembramos quando nos referimos aos problemas da consciência, do espírito, inúmeros fatores concorrem em cada caso, né? Então, no geral, toda a informação que nós temos, as psicografias que nós temos disponíveis, tratam dos problemas seríssimos associados à desencarnação pela via do suicídio. Além dessas questões que nós colocamos, esse descumprimento da lei divina e esse desrespeito para com a lei divina, para com todos aqueles que se envolveram com nós, a desperdiçar uma oportunidade tão grande que recebemos, que é o dom da vida, há uma outra questão também importante. O suicida, muitas das vezes, ele mata, antes do corpo, ele mata a sua própria esperança. E isso é uma coisa que ele carrega com ele. Então, não vem só um sentimento de culpa associado ao ato, mas vem aquele sentimento do vazio e de perceber que aquela dor não terminou, ela continua. Isso traz para esse espírito uma gravidade muito grande nas sensações que ele tem, por isso a nossa preocupação com esses processos de desencarnações que ocorrem dessa forma. 1.5, mas é preciso considerar os fatores atenuantes, por exemplo. Entre esses, estado de alucinação e surto psicótico, as obsessões graves que diminuem a capacidade de pleno exercício da vontade, situações de desespero, onde, diante da desencarnação inevitável por grande dor e sofrimento, o indivíduo resolve tirar a própria vida, como, por exemplo, em situações de incêndios em edifícios. A pessoa se joga, né? No 11 de setembro, muitas pessoas se jogaram quando o fogo começou a chegar perto delas e queimá-las. No edifício Joelma, isso aconteceu também em São Paulo, né, na década de 70. É claro que a pessoa não tinha matado a sua esperança, entenda? É diferente, ela queria viver, mas ela também não queria passar pela dor de ser queimada viva.
No caso, por exemplo, das psicoses, dos surtos psicóticos, o indivíduo é levado muitas das vezes ao suicídio. O surto psicótico em si, ele tira muito da gravidade, digamos assim, do ato do suicida. A obsessão, o indivíduo está fortemente obsidiado, e aí ele é levado, digamos, pelo obsessor ao suicídio. Isso já num grau muito avançado do processo obsessivo. Mas vejam, esses processos são atenuantes das consequências do suicídio. Mas a gente tem que entender o seguinte: o espírito foi obsidiado a tal ponto que o obsessor conseguiu um controle sobre ele que levou ele ao suicídio. Bom, em relação ao suicídio, ele responde proporcionalmente ao seu grau de consciência, de arbítrio. Porém, o problema aí que acontece e tem consequências é que, como essa situação chegou a esse ponto? O que ele fez antes para que esse espírito tivesse tal controle sobre ele, né? Da mesma forma, os problemas psicóticos ou as questões envolvendo drogas, o que levou o espírito a deixar que isso acontecesse? Então, ele arca com um certo grau de consequência em relação a um outro erro, a um outro equívoco que levou àquela situação. São duas situações diferentes. A situação do suicídio com atenuante forte ou mais ou menos forte, depende do grau de arbítrio que ele tinha, e a consequência dos atos que ele cometeu e que levaram àquela situação, que podem ter uma série de fatores e há uma responsabilidade do indivíduo perante isso também, tá? Não é igual ao do suicídio, tá, gente? É bem menor, mas há uma, dependendo da situação, há uma consequência. Por exemplo, pode ser que a obsessão tenha surgido por um vício comportamental dele, desse indivíduo, que por si só era muito grave e levou ao processo obsessivo, e esse processo obsessivo potencializou a tal forma que levou ao mecanismo do suicídio, tá? Mas ele responde, de qualquer forma, por esse fator que levou ao suicídio, a esse estado de alienação, digamos assim. 1.5.1. Em situações dessa natureza, como as exemplificadas, não estamos dizendo que o indivíduo fique isento de qualquer responsabilidade, mas que as consequências são correspondentes ao grau de arbítrio do momento. Deve-se, no entanto, observar que o indivíduo que comete suicídio por forte ação obsessiva, se tem, por um lado, o fator atenuante do pouco livre-arbítrio que possuía naquele momento, por outro lado, apresenta a responsabilidade de ter criado as condições para que a obsessão ocorresse. Apenas devendo-se considerar que, nesse caso, os fatores causais e suas consequências possuem graus diferentes. Assim também, todo suicídio que ocorre sem que o indivíduo esteja na plena posse de suas faculdades. Então, quando se existe suicídio, gente, a gente tem que levar em consideração um monte de fatores, tá? Porque às vezes o indivíduo, quanto mais consciência ele tinha do ato tomado, mais responsável ele se torna, em geral o sofrimento dele é maior, acaba sendo maior, a culpa que ele sente é maior. Quanto menos responsabilidade ele tinha no ato praticado, ou seja, quanto menos consciência ele tinha ao tomar aquele ato, menor esse grau de culpa. Porém, o que ele tem são outros problemas associados ao fato dele ter chego a esse domínio, seja por ideias recorrentes, por compulsões, por psicoses, por pensamentos vamos dizer assim, de é, monoideísmo, né, de ideia única e recorrente. Então, assim, nessas situações, aí tem que se analisar caso a caso. A plena consciência do suicídio é o grau pior. A consciência intermediária vai ter suas consequências, praticamente a falta completa de livre-arbítrio quase não tem consequência em si diretamente ao suicídio, mas ao fato que motivou aquele estado das condições mentais do indivíduo. 1.6. Outro problema que se deve considerar nas questões envolvendo suicídio são os fatores de merecimento, que se caracterizam por ações beneméritas do passado, que retornam com um mecanismo de auxílio ou facilitando os processos de intercessão e socorro espirituais. Dessa forma, sempre se haverá de levar em conta muitas questões, presentes ou pretéritas, estados cognitivos e emocionais que envolvem aquele que cometeu o suicídio. Por exemplo, o indivíduo ele está num estado de desequilíbrio muito grande, mas ele foi um indivíduo que fez muito bem no passado. E esse bem que ele fez no passado
favorece, cria elementos de conexão com orações intercessórias e ações intercessórias. Em loco, né, se o grupo socorrista for lá, ou através do pensamento, é, nas orações que fazemos pelos suicidas, porque ele já tem uma abertura para esse auxílio. A oração sempre fará bem a ele, sempre trará aquele benefício, aquele refrigério para ele. Mas se ele tem atos bondosos que abrem esse campo de, de, de ação mais direta, as orações intercessórias, os trabalhos intercessórios tendem a diminuir esse período em que ele fica. Mas veja que está tudo conectado, né? Ela é assim, mas há uma ação intercessória externa. Mas a ação intercessória está encontrando um elemento interno favorável que abriga ela, que são as ações meritórias dele do passado. Então tudo está conectado dentro desse processo. Em geral, os suicidas precisam muito de oração. Então, assim, toda oração que a gente puder estar fazendo, e vocês também me lembrem, porque às vezes a gente começa a orar, a gente fazendo as nossas orações intercessórias, muitas das vezes a gente ora durante algum tempo e para. Mas essas orações precisam ser mais recorrentes. Eventualmente a gente tem que estar voltando a orar, porque o tratamento do suicídio em geral é mais longo. E toda oração que se faz, é claro que já está em andamento um mecanismo de cura ali, né? A lei divina prevê todas essas situações. Mas toda oração que se faz é um refrigério para esse espírito. É uma diminuição da dor que ele sente naquele momento e é algo que motiva ele a continuar a sua jornada, tá? Então vocês lembrem sempre a gente de estar tratando novamente, orando, mesmo que tenha 1 ano, 2 anos que a pessoa se suicidou, a gente deve estar mantendo esse hábito, tá? De fazer isso, que é muito, muito importante. Bom, pessoal, a gente vai encerrar aqui, né? Já passamos um pouquinho do tempo. Algum comentário antes da gente fazer a nossa oração de encerramento? Muito bem. Então nós vamos pausar aqui.